pessoal, meus amigos e amigas de todo o Brasil. Eu sou a professora Flávia Costa, Relações Públicas do TV Exames de Ordem. Estou aqui hoje com o professor Pedro Barreto, que vai dar dica de Estatuto da OAB e Ética. Olá, Flávia, tudo bem? Muito bom estar aqui com você. Alô, vocês de todo o Brasil, meus amigos e amigas, meus queridos irmãos. Como é bom estar com vocês, recebê-los aqui nessa nossa casa, minha, a sua, a nossa casa de estudo para o Exame da Ordem, TV Exame de Ordem, esse pontinho de encontro no mundo da web, em que a gente se aconchega e juntos estudamos, buscando a nossa aprovação. Galera, eu quero dar uma dica para vocês hoje de um tema que vira e volta, aparece nas provas de ética, lá sobre o Estatuto da OAB e da Advocacia, lá na Lei 8.906 de 94. Eu quero bater com vocês alguns pontos bem rápidos aqui, e primeiro eu quero falar para você das sociedades de advogados, tema que vocês vão encontrar lá nos artigos 15, 16 e 17 da Lei 8.906. Meu povo, primeira pergunta que podem fazer para vocês na prova: a sociedade de advogados tem qual natureza jurídica? Bom, galera, se vocês abrirem o caput do artigo 15 do Estatuto, lá está escrito que a sociedade de advogados se constitui em sociedade civil. Não obstante, hoje, a sociedade de advogados é, de verdade, uma sociedade simples. Galera, a verdade legal, o que está escrito, não se coaduna com a verdade real, o que de fato e de direito temos na realidade. No Estatuto da OAB, vocês vão encontrar que a sociedade de advogados é uma sociedade civil. Só que hoje, gente, não existe mais essa figurinha morta da sociedade civil. Há que se entender por que o Estatuto fala isso. O Estatuto foi escrito em 1994. Só que o Código Civil Novo, publicado em 2002, vigência em 2003, não mais adotou a figura da sociedade civil. A gente perpetua para uma nova estrutura do direito societário, a sociedade empresária, a sociedade simples. E hoje, se o examinador te pergunta qual é a natureza atualmente da sociedade de advogados, sociedade simples, não tenha nenhuma dúvida em marcar. Entre meiras, se o examinador vos indaga, de acordo com a Lei 8.906, está previsto que a sociedade de advogados tem por natureza ser sociedade civil. Então, o que é que está na lei? Sociedade de advogados é uma sociedade civil. Mas e na realidade, verdade real? Qual é a natureza de uma sociedade de advogados? Sociedade simples. Segunda dica sobre sociedade de advogados. Galera, aonde é que se deve registrar o ato constitutivo? O contrato social escrito ali, visado pelos sócios, para que se possa registrar a sociedade de advogados e deferir o alvará para a livre atuação na atividade da advocacia. Apenas no conselho seccional, galera. Apenas no conselho seccional, onde se pretende desenvolver a base dessa advocacia. Cuidado, porque o examinador, para tentar vos induzir a erro, afirmará que deve se registrar no registro de pessoas jurídicas, no registro empresarial de sociedades empresárias. Esquece, filho. Basta registrar no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, naquela circunscrição territorial onde a sociedade pretende desenvolver a base de sua advocacia. Terceira dica para vocês: nome da sociedade de advogados. Galera, no nome de uma sociedade de advogados, você tem que respeitar a formalidade peculiar ao direito. Você não pode fazer a palhaçada de botar nome fantasia, a irresponsabilidade de botar nome mercantil. Não pode, imagina, eu sou o Pedro Barreto. Imagina uma sociedade com meu querido irmão César Tavolieri. E aí eu coloco como nome da nossa sociedade Barreto e Tavolieri ganha todas. Amigos dos juízes, sociedade de advogados. Tá de brincadeira. Eu não posso usar nome fantasia, nome de propaganda, nome comercial, nome mercantil, nome que banalize a advocacia. Eu devo ter sempre o nome de um dos advogados, ainda que não seja o nome inteiro, eu posso trabalhar só com parte do prenome. Então, por exemplo, Barreto e Tavolieri, advogados associados, nenhum problema. Pedro Menezes Trindade Barreto e advogados associados, nenhum problema. Posso até usar no nome nomenclatura que fale do ramo de advocacia, que destaque em que segmento especializado aquela sociedade atua. Barreto e Tavolieri, Advocacia Tributária Internacional, nenhum problema. Barreto, Tavolieri, Mota Vinha, advogados tributaristas e associados, nenhum problema.
posto, não estou fazendo desta nomenclatura um objeto de mercantilismo, de aviltamento da moral da advocacia, nada disso. Então, não se pode usar nome fantasia, nome comercial, nome de propaganda, nome especulativo. E sempre devo ter o nome, ainda que só o prenome, de pelo menos um dos advogados sócios. Meu povo, ainda sobre sociedade de advogados, a famosa polêmica do advogado falecido. O nosso estatuto é claro. Se um advogado que tinha seu nome no contrato social vem a falecer, como regra, há que se retirar o nome dele. Como regra, não se pode manter o nome do advogado falecido. Há duas ideias que motivam esta regra. A primeira delas é o respeito aos familiares sobrevivos, caso existam, que guardam os chamados direitos reflexos, não é? E podem não querer ver o nome do seu pai, da sua mãe, os filhos ali, né, que o pai e a mãe faleceu, não querem ver o nome sendo veiculado numa atividade, especialmente porque o pai, a mãe que faleceu, advogados até então, não estão mais vivos e não estarão atuando. No segundo espectro de preocupação, não se ludibriar a sociedade, que eventualmente acredita por ver aquele nome, que aquele advogado ainda atua naquele grupo, e por confiar naquela ideia, faz um contrato com aquela sociedade e pensa que vai ter a prestação do serviço daquele advogado, né? Então você deve retirar esse nome com o falecimento do advogado. Agora, qual é a exceção? É se esse advogado, ainda em vida, por consideração a seus pares, a seus sócios, opta por deixar claro e expresso no contrato social que ele autoriza a manutenção de seu nome após a sua morte. Então, na prova, é possível manter o nome do advogado falecido no nome da sociedade, desde que houvesse prévia e expressa autorização dada por ele. Galera, ainda na sociedade de advogados, eu, Pedro Barreto, como sócio de um escritório de advocacia no Rio de Janeiro, eu não posso ser sócio de outra sociedade de advogados dentro do Rio de Janeiro. Mas isso não me impede de ser sócio numa sociedade de advogados em outro estado, onde atua um outro conselho seccional. Observe que eu posso ser sócio de 27 sociedades, desde que uma em cada estado membro e no Distrito Federal. Logo, nunca concorrendo no mesmo mercado segmentado. Mas, se por um lado, olha a pegadinha, posso ser sócio em até 27 sociedades de advogados, eu nunca poderei ser sócio de duas sociedades, se elas estejam localizadas no mesmo conselho seccional. Então eu posso não ser sócio de duas e posso ser sócio de 27. Para a prova, ninguém pode concorrer consigo mesmo no mesmo mercado localizado. Então ninguém pode ser sócio de duas sociedades de advocacia no mesmo estado, mas pode ser sócio de sociedades se cada uma estiver em estado diferente no Distrito Federal. Meu povo, ainda sobre sociedade de advogados, fica esperto, porque quando a sociedade de advogados abre uma filial em outra seccional, todos os sócios são obrigados a tirarem inscrição suplementar naquela seccional. Essa é a pegadinha linda, porque vocês se lembram que a inscrição suplementar é aquela que o advogado deve tirar quando ele advoga em certa localidade, que não é a localidade onde ele tem a inscrição principal, e ao advogar nessa outra praça, ele advoga com intensidade. Ele patrocina mais de 5 causas por ano. Quando o advogado quer fazer a advocacia habitual em outro conselho seccional, em outro estado, quando ele extrapola aquele limite das 5 causas, da chamada advocacia eventual, se o advogado quer advogar com mais de 5 causas em outra seccional, ele tem que tirar uma inscrição suplementar, pagar a taxa, pagar a anuidade naquele outro conselho. Mas ele só precisa da inscrição suplementar se ele for advogar com habitualidade, mais do que 5 causas por ano. Entretanto, tem a pegadinha. Há uma hipótese em que todos os advogados precisarão tirar a inscrição suplementar, ainda que não advoguem com habitualidade lá naquela outra praça. É quando são sócios de uma sociedade que vai abrir filial em outra localidade. Todos os sócios têm que tirar inscrição suplementar. Pessoal, para a gente fechar com chave de ouro essas questões potenciais sobre sociedade de advogados, fica esperto na responsabilidade por danos causados ao cliente, a terceiros. Em regra, a sociedade responde, e responde, gente, objetivamente. E não vai por a dolo e culpa da sociedade, num dano causado a um cliente, por uma perda de prazo, por uma irresponsabilidade nas informações geradas, né? Por um compromisso assumido que não foi honrado, pelo abandono de um processo levianamente. A sociedade responde com o cliente pelos danos causados. Mas pode ser que a sociedade não tenha patrimônio encontrável. O que eu quero te dizer? O sócio pode ser atingido subsidiariamente. Qual é a pegadinha? A responsabilidade do sócio é subsidiária e ela é ilimitada. O sócio, o advogado sócio, ele responde subsidiária e
ilimitada. Então fique esperto, porque a sociedade de advogados responde pelos danos que ela causa aos clientes, a terceiros. Entretanto, caso não seja possível discutir o patrimônio dela, se aplica a responsabilização subsidiária atenção, ilimitada para os sócios. Para fechar, chave de ouro agora, hein? Fique esperto para não confundir essa previsão do artigo 17 do Estatuto, que legitima a responsabilização subsidiária e ilimitada do advogado sócio pelos danos para com terceiros. Não confunda com a responsabilidade que se imputa ao advogado de cara, numa advocacia autônoma, individual, por danos para com terceiros. Vê, se um advogado lesa terceiros, ele responde pessoalmente. Agora ele responde com dolo ou culpa. Você tem que ficar esperto, lá no artigo 31, 32, né, do Estatuto do AB, que o advogado que lesa terceiro, ele responde pelos danos, mas ele responde mediante apuração de culpa. E tanto o 31 e 32 do Estatuto do AB e da Advocacia merece sintonia com o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Ainda que paire discussão na doutrina se a relação de advocacia é de consumo, em particular entendo que sim, o CDC, quando cuida do vício do serviço e do fato do serviço, lá no acidente de consumo, no dano, fato do serviço, artigo 14, parágrafo 4º, o CDC afirma que os profissionais liberais respondem mediante verificação de culpa. Então, a responsabilidade do advogado é subjetiva. Ele só responde perante terceiros naquilo que ele faz no exercício da profissão, se ele agiu com dolo ou culpa. A sociedade responde objetivamente. Caso a sociedade não possa ser responsabilizada, se aplica a responsabilização subsidiária e ilimitada para com os sócios. Professora Flávia Costa, foi um prazer estar aqui no TV Exame de Ordem, dando essas dicas aqui a toda a minha galera. Espero voltar outras vezes e trazer milhares de dicas de tributário, ética civil, consumidor, administrativo, constitucional, todas essas cadeiras que eu, com imensa paixão, leciono e venho ajudando vocês há 10 anos na aprovação. Valeu, Flávia! Valeu, Pedro. Quero agradecer a presença do professor Pedro Barreto e convidar vocês a aproveitarem todas as nossas dicas. Venham para o Exame de Ordem, venham para a TV Exame de Ordem.